segundo ano. Tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Lembre lá dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, prestar atenção, fazer as atividades e aprender muito, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, borracha, lápis de cor ou canetinha. Eu vou dar um tempo para deixar tudo aí pertinho. Vamos recordar o que nós aprendemos na aula passada, que teve como tema direitos e responsabilidades no trânsito. E a Vivi veio relembrar o que aprendemos sobre os semáforos. Vamos ver? Semáforo, também conhecido como sinal, sinaleira, farol ou sinal luminoso, é um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades. Em quase todo o mundo, utiliza uma linguagem simples e, por isso, de fácil assimilação. É composto geralmente por luzes coloridas. O controle por semáforo permite alternar o direito de passagem de veículos e pedestres. Então, o semáforo serve para auxiliar os motoristas e pedestres a se locomoverem com cuidado nas vias de circulação das cidades. Vimos o semáforo para condutores e também para pedestres. E a gente viu que eles funcionam simultaneamente. Lembra o que significa essa palavra? Ou seja, ao mesmo tempo. Quando o sinal está vermelho para os veículos, o sinal vai estar verde para os pedestres. E quando o sinal está verde para os veículos, vai estar vermelho para os pedestres. Lembram disso da aula passada? Apesar que isso tem que lembrar o tempo todo, principalmente se você está andando por um lugar que tenha muita circulação, certo? E aprendemos também sobre o trabalho dos agentes de trânsito. Olha o que a Vivi veio recordar. O agente de trânsito é o profissional que fiscaliza o tráfego de veículos, a fim de evitar acidentes e engarrafamentos nas vias das cidades. Além disso, são responsáveis por orientar os pedestres nas vias urbanas. Eles mantêm a ordem, emitem notificações, participam de ações educativas, conscientizando os motoristas e pedestres. Eles são o elo entre o poder público e a sociedade nas mudanças efetivas do trânsito no nosso país. E nós vimos os gestos que os agentes de trânsito ou policiais fazem quando o semáforo não está funcionando. Aprendemos também sobre as placas de trânsito e suas diferentes categorias, como as placas de regulamentação, que informa ao usuário as condições, as proibições, as obrigações e até as restrições no uso das vias. As placas de advertência, que tem por finalidade alertar os usuários sobre as condições das vias. As placas de indicação, que identificam as vias e locais de interesse, bem como orientam os condutores quanto aos percursos, destinos e distâncias. E também as placas educativas, que têm mensagem para educar os usuários da via quanto ao seu comportamento
adequado e seguro no trânsito. E vamos para a aula de hoje? A Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 36 e olha o tema: impactos no ambiente causados pelo trabalho. Então pegue aí o seu caderno, a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, a aula 36, História, e o tema: impactos no ambiente causados pelo trabalho. Vou aguardar você fazer. Observe bem essas imagens. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas? Essas imagens mostram o mesmo lugar em 1920 e 100 anos depois, em 2020. E onde que fica esse lugar? É o Morro do Preventório no começo do século XX e como se encontra hoje, tomado por construções. E se você perceber, algumas construções já existiam em 1920. Mas a grande maioria em 1920 era mata, floresta, natureza. Mas se a gente olhar em 2020, a gente vai ver que no lugar da natureza foram construídas casas. Nós já estudamos que todas as pessoas têm direito à moradia. Mesmo assim, ainda existe no Brasil uma desigualdade na distribuição de renda, impedindo que todos tenham acesso a uma moradia adequada para que possam viver dignamente. E uma situação que acaba obrigando as pessoas a morar em áreas que não são apropriadas, como os morros, como aparece nessa imagem, né? E a gente sabe o perigo que pode acontecer com quem mora em morros. Pode acontecer deslizamento de terras. A gente já viu até isso na televisão, certo? E para que essas construções surgissem, além da pessoa precisando de uma moradia, tem pessoas também que trabalham para construir essas moradias. Vamos ver mais uma imagem? Essa outra imagem é um monitoramento por satélite de queimadas em Carajá, na Paraíba. Também é o mesmo local, mas uma antes e outra depois de uma queimada. As queimadas, é claro que podem acontecer naturalmente. Por exemplo, se um raio atinge o local, pode acontecer uma queimada, certo? Mas também acontece pelo fruto do trabalho. O trabalho com práticas agrícolas. Com a queimada, eles preparam o solo para os animais, para as plantas.
É claro que não é uma preparação tão adequada assim, mas é uma maneira mais rápida para que tenha essa preparação, certo? E se a gente for pensar nas queimadas, às vezes queima uma região, mas às vezes foge do controle. A gente tem que pensar que ali também tem o vento, que pode levar a queimada até para outros lugares, tá? E acaba destruindo o solo, a terra, também a vegetação e pode até atingir os animais. As fotos então mostram impactos ambientais. E você sabe o que é isso? A Vivi veio nos explicar. Vamos ver? Impactos ambientais são alterações no ambiente. Eles são causados pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos quando resultam em melhorias para o ambiente ou negativos quando essas alterações causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais. Então, o trabalho pode gerar no meio ambiente tanto um impacto positivo, que traz melhoria para a população, quanto um impacto negativo, que destrói o meio ambiente, causa um risco para a vida das plantas, dos animais e até dos seres humanos. Para entender melhor esses impactos, iremos fazer uma atividade. Observe as imagens e dê a sua opinião. O que é o impacto positivo ou negativo no meio ambiente? Então, essa atividade é bem fácil. Você vai usar, como a Vivi fez ali, as suas mãos. Se for um impacto positivo, faz aí o sinal de positivo. Se for um impacto negativo, um sinal de negativo. Lembrando, impacto positivo, melhorias no meio ambiente. E negativo é aquele que acaba agredindo o meio ambiente. Vamos lá? Vou mostrar uma imagem e você já faz o sinal aí, certo? Essa imagem, onde os trabalhadores fazem queimadas para limpar a terra para futuras plantações ou até para o pasto. Será que isso é um impacto positivo ou negativo? O que você acha? Já falamos nisso até na aula, né? É um impacto negativo. Como eu falei, pode causar incêndios e destruir o ambiente, as plantas e os animais, e inclusive o ser humano. E essa outra aqui, um grupo de pessoas plantando árvores. Será que é um impacto positivo ou negativo? O que você acha? Esse tá fácil, né? Se você falou que é um impacto positivo, acertou. Se a gente for pensar, a plantação de árvores é uma alternativa simples para reverter os impactos ambientais já causados pelo ser humano na natureza. E esse outro aqui, ó, lixo, rejeito no oceano, será que é um impacto positivo ou negativo? Pensou aí? Já fez com a sua mãozinha? Se você falou negativo, acertou. Vamos pensar as toneladas de lixo, de rejeito que são lançados no oceano? Isso acaba afetando a vida marinha. E esse lixo vem de onde? Do descarte errado, jogando coisas no mar, na areia da praia. E acaba acontecendo umas cenas bem tristes, né? Como essa foca enrolada ali num rejeito. Nada legal, né? E esse outro aqui, um lugar onde as águas são limpas, que garantem a vida marinha. Será que é um impacto positivo ou negativo? Esse é um impacto positivo. E até pensando que lugares assim pode ser fonte de turismo e de conscientização para uma natureza bem melhor. E esse outro aqui, o lixo descartado de maneira errada. Será que é um impacto positivo ou negativo? Professora, se você falou que é errado,
Então, com certeza, é um impacto negativo. Polui o meio ambiente, contamina as plantas, animais, pessoas, sem contar que jogado em um lugar inapropriado, onde tem a correnteza de água, pode até gerar enchentes. E esse outro aqui, ó, desmatamento, que é o corte irregular de árvores. Será que isso é um impacto positivo ou negativo? Se você falou negativo, aí ó, acertou. É um impacto negativo porque compromete a biodiversidade, diminui e até causa a extinção de espécies vegetais e animais. E esse daqui é uma energia eólica, que é a energia que vem da força dos ventos, gerando energia elétrica. Será que é um impacto positivo ou negativo? Esse está mais difícil, né? Mas esse daqui é um impacto positivo. Por quê? Não emite nenhum poluente no ar e é uma fonte de energia barata, comparado com a hidroelétrica que usamos, que utiliza da água, porque essa daqui não vai utilizar da água, que é tão importante, mas sim do vento. Bem interessante, né? E esse daqui? A poluição do ar causada pelas fumaças das fábricas. Será que é um impacto positivo ou negativo? Agora, pensando em tudo que nós já falamos, ficou fácil, né? Negativo, pois essa poluição mexe até com a nossa respiração, causando muitas doenças. E olha a ideia da Vivi. Vamos conhecer alguns tipos de trabalho que impactam no meio ambiente? Vamos lá? Nós vamos começar com o trabalho nas fábricas. Será que o trabalho nas fábricas traz impactos positivos ou negativos? O que você acha? Então eu vou falar dos dois. Traz impactos positivos, sim. Pensando no número de funcionários, que gera muitos empregos, e alguns lugares ainda traz benefício para esse funcionário, como atendimento médico, odontológico, lazer e até o incentivo ao estudo. Mas também tem um impacto negativo. A poluição das indústrias no meio ambiente pode causar sérios danos ao meio ambiente. E o trabalho no comércio? Comércio é a troca do dinheiro por um produto que a gente deseja. Será que tem impactos positivos, negativos? Tem sim. Um aspecto positivo também é os empregos que fornecem. Também a variedade de produtos que nos dá a opção de escolha, até mesmo procurar aquele que tem um preço menor. Mas negativo, o comércio é um tipo de trabalho que mais gera lixos, rejeitos. Isso não é legal. O trabalho na agricultura. A agricultura é uma atividade que tem por objetivo a cultura do solo para produzir vegetais úteis ao homem e também para a criação de animais. A alimentação é muito importante para o ser humano. E podemos citar como impacto ambiental as plantações e o cuidado da terra, principalmente na agricultura familiar. Por quê? Porque eles praticam a policultura. Não plantam só um tipo de plantas, mas vários tipos que, além da diversidade, que ajudam a nutrir o solo. Mas também tem a agricultura comercial, onde é plantado um só tipo de planta, de alimento, que a gente chama de monocultura. Pode ser um exemplo de impacto negativo, porque esse tipo de plantação vai retirar do solo sempre os mesmos minerais, enfraquecendo o solo. E a Vivi tem mais uma ideia. Vamos falar de alguns serviços essenciais que afetam a nossa vida e o meio ambiente e também os trabalhadores que atuam nesses. Então nós vamos apresentar agora um serviço essencial.
que nós precisamos para o nosso dia a dia. Porém, além do trabalho, também tem lá os seus impactos positivos e negativos. Mas para descobrir qual vai ser esse serviço, nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos trocar o número pela letra, certo? E aqui eu deixei bem fácil. Vocês vão completar somente com as consoantes, porque está aparecendo ali as vogais. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Daí conseguiu descobrir qual é um serviço essencial para a nossa vida aqui na cidade e fora dela também. Pensando bem, é bem importante. Vamos lá, vamos ver um por um. 19. S, 1, a letra A. 14, a letra N. 5, a letra E. 1, a letra A. 13, a letra M. 5, a letra E. 14, a letra N. 20, a letra T. E o 15, a letra O. Que palavra que formou? Saneamento. E você sabe o que é saneamento? Vamos descobrir? O saneamento é um conjunto de serviços compreendidos como a distribuição de água potável, a coleta ou tratamento do esgoto, a coleta de lixo. Os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. E vamos conhecer os trabalhadores que atuam com o saneamento. O químico.
O químico é especializado em gestão e tratamento de água. E para garantir que essa água seja potável, tem as obras de infraestrutura nas estações de tratamentos e rede coletoras de esgoto. Daí a importância de um projeto feito pelo engenheiro químico e também pela equipe de construção. Outro trabalhador do saneamento é o leiturista. Aposto que esse você até já viu aí na rua da sua casa. Tem como função principal ler os dados do hidrômetro e entregar a fatura de água aos clientes, certo? E também tem os assistentes sociais. Seu trabalho é levar informações de forma acessível a toda a população, distribuindo informativos e fazendo reuniões com os moradores. Professora, só isso daqui que trabalha com saneamento? Tem outras pessoas também, mas se eu colocar todos, nós vamos ficar um tempão falando disso, certo? E agora nós vamos ver os impactos ambientais negativos quando não há o saneamento adequado. Vamos ler um texto? Uma das maiores consequências da degradação ambiental causada pela falta de saneamento é a poluição das águas. O lançamento de esgoto não tratados pode poluir os mares e toda espécie de manancial, levando à morte de animais e também comprometendo a qualidade da água para tratamento e consumo humano. Então, olha a importância dos dejeitos, né? Os rejeitos irem para o local adequado. Quer um exemplo? O que nós usamos no banheiro? A água do banheiro. Se ir para uma água potável, ela vai estar contaminada. Então, por isso que tem que ter um esgoto para ir num lugar certo, ter todo um tratamento nessa água para não contaminar o meio ambiente, certo? E agora vamos falar de outro serviço importante. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para você trocar o número pela letra. E agora eu deixei aparecendo somente as consoantes. Vocês vão ter que ver quais são as vogais. Vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, conseguiu descobrir outro serviço bem importante para a nossa vida na cidade? Como eu falei, pensando bem, é para qualquer vida em qualquer lugar. Vamos lá? 19, letra S, 5, letra E, 18, letra R, 22, letra V, 9, letra I, daí tem o C cedilha, 15, letra O, 4, letra D, 5, letra E, 12, letra L, 9, letra I, 13, letra M, 16, letra P, 5, letra E, 26, letra Z e 1, letra A. Formou serviço de limpeza, que tem a ver também com saneamento. O serviço de limpeza tem uma variedade, não é um só, mas são muitos. E esse daí quem oferece é o governo para a população. Vamos conhecer essa variedade? Coleta de lixo domiciliar ou comum, que é a coleta regular dos resíduos sólidos gerados nas atividades diárias da nossa casa, nos estabelecimentos comerciais e na prestação de serviço. Por exemplo, na nossa casa, o lixo da cozinha, do banheiro, são resíduos que vão ser coletados pelo lixo domiciliar ou comum. Outro, coleta de lixo reciclável. É aquilo que nós chamamos de lixo que não é lixo, que são os materiais recicláveis que podem ser reaproveitados, como os papéis, plásticos, vidros, metais, entre outros. Coletas de resíduos vegetais. Essa é a coleta que provém das limpezas dos jardins, das podas de árvores. Você já imaginou se todo mundo podasse as árvores ou arrancasse os matos e deixasse tudo jogado? Não ia ser fácil a gente caminhar nas ruas, né? Então, por isso que tem essa coleta. E essa coleta, quando precisa, tem que ligar para a prefeitura e pedir para que eles venham buscar, certo? A coleta de lixo tóxico. O lixo tóxico pode causar sérios danos ao meio ambiente. E o que são lixos tóxicos? São os medicamentos vencidos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, restos de tintas, toner, solventes, embalagem de inseticidas. Tudo isso que eu falei, você já pensou. Isso não é legal para o meio ambiente. Mas agora também eles começaram a coletar o óleo de cozinha. Você também deve ter pensado, mas óleo de cozinha, isso é tóxico, serve para alimentação. Verdade, ele não é tóxico. Porém, se ele for descartado de forma errada, ele pode poluir a terra e a água, certo? Coleta de lixo hospitalar. O lixo hospitalar é todos os resíduos originários do atendimento a pacientes, seja em qualquer estabelecimento de saúde. Pode ser em clínicas, consultórios, laboratórios, hospitais, entre outras instituições. Esse lixo é recolhido, esterilizado em um aparelho especial ou até mesmo incinerado. E você sabe o que é incinerado? É quando o lixo é queimado de tão perigoso que ele é, que pode causar impactos bem negativos ao meio ambiente, aos animais e às pessoas. Varrição de rua. O serviço de varrição é um dos mais essenciais para qualquer sociedade. A varrição manual mantém as ruas e equipamentos públicos limpos no dia a dia, certo? E vamos falar dos trabalhadores que atuam no serviço de limpeza. E aqui vou falar dos coletores que trabalham nos caminhões fazendo a coleta, o transporte e o descarte do lixo em um lugar apropriado. Também os garis, que trabalham com a varrição da rua. Em propriedades públicas também, que garantem uma cidade mais limpa, mais gostosa para a gente morar.
E os catadores de materiais reutilizados, que é um trabalhador que contribui muito com o meio ambiente. E para que ele possa exercer da melhor forma seu trabalho, a gente tem que respeitá-los também. Muitas vezes eu já vi gente até falando mal deles, xingando porque eles estão nas ruas. Mas pense lá, se eles não tivessem ali para recolher esse lixo, esse rejeito, reaproveitá-los, iam ter um impacto muito mais negativo no meio ambiente. Então, temos que também colaborar e respeitá-los, certo? E olhe lá, quando não tem esse serviço, o que pode acontecer? Qual o impacto que tem no meio ambiente? Vamos ler? A separação do lixo e a reciclagem também são importantes para reduzir a quantidade de resíduos gerados. Outro problema muito comum é o descarte de lixo a céu aberto, que causam alta contaminação no solo e infestação de doenças. As chuvas também contribuem para a poluição urbana, quando carregam o lixo das cidades, contaminando a água e provocando inundações. Então isso a gente já percebeu, né? Quando o lixo, o rejeito vai para o lugar errado, é um impacto negativo ao meio ambiente. Daí você vai dizer, professor, a chuva também é um impacto negativo? Muito pelo contrário. O que temos que pensar é que se a gente joga o lixo no lugar errado, a chuva vai carregar e pode ir para as águas, contaminando a água também, certo? E agora nós vamos fazer o mesmo exercício para descobrir outro serviço essencial. Mas agora eu misturei tanto vogais como consoantes. Eu vou aguardar você fazer. Vamos lá, descobriu outro serviço essencial para a nossa vida? Vamos lá, 5, letra E, 14, letra N, 5, letra E, 18, letra R, 7, letra G, 9, letra I, 1, letra A, 5, letra E, 12, L, 5,
letra E, e tem um acento agudo aqui. 20, letra T, 18, letra R, 9, letra I, 3, letra C e 1, letra A. Formou energia elétrica. Então a energia elétrica é bem importante, né? Se a gente for pensar, nós usamos ela no nosso dia a dia. Para assistir uma televisão, para a geladeira, para conservar os alimentos em si. E pensando também na iluminação. Já imaginou se não tivesse energia elétrica? À noite ia ser bem difícil, né? E vamos falar dos trabalhadores que atuam com a energia elétrica. Temos o eletricista, que garante que a energia elétrica chegue à nossa casa. Temos também o analista, que, como o nome já diz, ele analisa as linhas de transmissões de energias. O encarregado da manutenção de linha viva, que são as pessoas que trabalham fazendo a manutenção dos postes e fios elétricos. Temos também o técnico florestal. Técnico florestal trabalha com energia elétrica, ele trabalha com floresta, professora. Mas ele ajuda na melhoria ambiental nas cidades e na redução de interrupções no fornecimento de energia causado pelo conflito entre a vegetação e sistemas elétricos. Só pensar, quando tem uma árvore que se enrola ali nos fios elétricos, já é um problema. E ele vai ajudar a ver isso daqui e até a podar a árvore para que tenha uma energia melhor, para que não ocorra interrupções, certo? Temos também o pessoal que trabalha com o administrativo, que são as pessoas que nos atendem quando precisamos de um serviço, certo? E se a energia elétrica, esse trabalho não for bem conduzido, também vai gerar impactos negativos. Vamos ler? Ficar sem fornecimento de energia pode causar muitos transtornos, como comércios fechados, caos no trânsito, impossibilidade de trabalhar com computador e internet, perda de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, interrupção de prestação de serviços públicos e aeroportos paralisados são apenas algumas das situações que se pode elencar. É importante ressaltar os sérios comprometimentos que a falta de energia elétrica pode trazer aos hospitais e serviços de saúde, pacientes com tratamentos, e se instala uma situação na qual se pode até mesmo ocorrer óbitos. Então imagine a falta de energia, um impacto negativo que traz no nosso dia a dia. Eu penso exatamente isso que eu li por último, nos hospitais, nas pessoas que precisam dessa energia para sobreviver. Quando não tem, infelizmente pode acontecer até a morte, né? E para terminar, a Vivi tem alguns recadinhos bem importantes. Todos os trabalhadores são responsáveis pelo meio ambiente. Respeitando, teremos um lugar limpo e melhor para vivermos. Há muitas coisas que você pode fazer em casa para auxiliar na redução do impacto sobre o meio ambiente. Desligue as luzes quando você não precisar delas, não desperdice água, recicle o lixo. São atitudes simples, nosso cuidado no dia a dia que vai ajudar o meio ambiente. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!